Bom, pessoal, falar sobre um assunto que muita gente deixa passar despercebido, mas aqueles que estão mais ligados no canal já tentaram para isso há muito tempo e tal, que é o seguinte: muitas vezes mira-se numa coisa e acerta-se outra completamente diferente. E o YouTube é rico nisso, tem centenas, não, tem milhares de vídeos falando sobre retenção de fio deste ou daquele aço. Tal aço tem tal retenção de fio, que é uma maravilha, tal aço não tem retenção de fio satisfatória, tal aço é mediano e tal, e assim vai. Então, a maioria esmagadora desses vídeos quer te dizer que aquele aço que está sendo mostrado naquela lâmina tem esse ou aquele desempenho, principalmente no tocante à retenção de fio. Estão mirando no aço, mas estão acertando coisas bem diferentes. Não é que o aço não tenha contribuição, ele tem, mas talvez seja a menor delas para o fator retenção de fio. Na verdade, o que o youtuber ou apresentador daquele vídeo deveria dizer é o desempenho do aço tal com o tratamento térmico e geometria da companhia tal. Isso faz toda a diferença, gente. Porque na maioria das vezes o que a gente vê, em primeiro lugar, é o desempenho da geometria ao efetuar o corte no meio de teste que for. Papelão, corda, sisal, plástico, alimento, não importa. O primeiro fator decisivo que vocês estão vendo ali é geometria. Geometria geral da lâmina, geometria do fio. O segundo fator que vocês estão vendo ali é o tratamento térmico que aquela companhia dá para aquele aço. E por último, vocês estão vendo o desempenho do aço que eles quiseram enfocar em primeiro lugar. Por quê? Porque se a gente nem contar a geometria, que a gente já sabe que é o principal fator, o tratamento térmico, gente, faz muita diferença na retenção de fio. Mas muita diferença. Vocês vão ter um exemplo mais claro disso no meu vídeo sobre o Ganso F111. O desempenho inicial dele era uma tragédia. Por quê? Sem contar a geometria dele, tá? Não estou contando a geometria. O tratamento térmico estava ruim? Não, o tratamento térmico não estava ruim. Porém, a região do fio, o aço foi fatigado na hora da afiação. Ou seja, detonaram o tratamento térmico naquela faixa estreita do fio. Por isso a retenção de fio dele inicialmente era ridícula. Eu tive que afiar, desgastar o fio, reafiar, desgastar o fio novamente, reafiar, e fiz isso num ciclo, acho, de 6 vezes, até chegar numa faixa de aço que estava bom. Aí ele mostrou um desempenho melhor. Então, gente, vocês têm sempre que ter em mente que nem sempre o que vocês acham que estão vendo é o que realmente está, vamos dizer, dominando ou controlando a cena. Porque na quase totalidade dos vídeos que você vai ver no YouTube, você vai ver desempenho do aço tal cortando isso, desempenho do aço tal cortando aquilo, retenção do fio do aço tal. Quando, na verdade, gente, a gente tinha que ser mais claro pro ouvinte ou audiência que está vendo aquele vídeo no YouTube. Porque, na maioria das vezes, você está vendo o desempenho daquele aço tratado por
daquela companhia específica, que não necessariamente vai ser o mesmo desempenho daquele mesmo aço tratado por outra companhia. Por exemplo, companhias que reconhecidamente têm bom tratamento térmico. Assim, você pode de vez em quando pegar uma anomalia, um limão, como costumam dizer. Por exemplo, eu tenho o exemplo do meu Endura da Spyderco. O tratamento térmico não é ruim, porém o aço que veio na região do fio estava fatigado. Meteram os pés pelas mãos quando foram afiar o meu Endura. E eu, sem querer tirar muito aço, igual eu fiz no caso do Ganso, ou como eu fiz no caso de um clone, de um Spyderco Military que eu tenho, que eu tive que me desfazer de quase 1 milímetro do fio de uma cópia do Military em D2 para chegar num aço bom. Mas era uma tragédia o da região do fio. Eu tive que comer na pedra, passando ele verticalmente na pedra, como se eu tentasse cortar a pedra. Eu tive que me livrar de quase 1 milímetro de aço no fio. Cheguei num aço bom? Cheguei num aço bom. O desempenho melhorou assim, da água para o vinho. Você foi do inferno ao céu, tá? Mas era aço fatigado. E quando a gente tem um tratamento térmico ruim? Que aí não adianta você se livrar de aço do fio e tal. Aquele aço foi tratado termicamente de uma forma bem aquém do que seria o ideal para ele. Então o desempenho vai lá embaixo. Então, na quase totalidade das vezes que a gente vê esses vídeos de retenção de fio, desempenho de aço tal ou qual, seja lá no que está sendo cortado, nós estamos vendo, na verdade, primeiramente o desempenho da geometria da lâmina, o tempo que vai durar aquele fio cortando bem aquilo vai depender aí sim do tratamento térmico, mas com uma contribuição da geometria. Vou dar um exemplo. Se você tiver duas lâminas de uma mesma companhia, uma peituda e outra com uma geometria melhor, mesmo tratamento térmico, mesmo aço, mesmo ângulo de fio, qual vai durar mais? Provavelmente, quase certamente, aquele que tem a melhor geometria. Por quê? Na hora de cortar o que você vai cortar, você vai precisar de menos esforço para a lâmina passar pelo meio que está sendo cortado. Logo, a pressão, a força exercida no fio vai ser menor. Por consequência, esse fio vai se deteriorar numa velocidade menor. Por quê? Porque ele está sofrendo menos esforço. Então ele vai sofrer menos desgaste, vai sofrer menos rolamento, vai sofrer menos microdentes, tá? Então, quando a gente vê isso, a gente tem que ter em mente que nós estamos vendo o desempenho da geometria e do tratamento térmico. O aço vem em terceiro lugar, não é que ele não seja importante. Ele é importante, mas naquele vídeo específico você não está vendo o desempenho do aço. Ou antes, você está vendo o desempenho daquele aço produzido por aquela companhia, tá? Então, companhias com reconhecido bom tratamento térmico, Spyderco, Benchmade, Boker, Sanremo, tem ficado cada vez mais consistente, tá? Cada vez mais consistente. Mas ainda a gente não pode dizer que é a mesma coisa de uma Spyderco, de uma Benchmade, de uma Boker. A Cold Steel, até ser encampada pela GSM, não que a Cold Steel tivesse bom tratamento térmico, a Cold Steel nunca fez lâmina nenhuma, ela terceirizava. Só que ela procurava, mundo afora, excelentes relações de custo-benefício para melhor tratamento térmico para menor custo. Então, por exemplo, o AUS 8 de Taiwan, da Cold Steel,
é reconhecido mundialmente. O VG10, não, como é que é o VG1 da Cold Steel, feito no Japão, reconhecido mundialmente, e assim vai. O 1055 da Cold Steel, feito na África do Sul, reconhecido mundialmente. Então, gente, tenho isso sempre em mente. Vejam bem, aqui tem um S30V da Buck, tratamento térmico do Paul Boss, tá? Vem escrito aqui, S30V, Boss, tá? Na época que o Boss ainda era responsável pelo tratamento térmico, lembrando, ele desenhou a planta de tratamento térmico da Buck, ele desenvolveu os protocolos e nessa época desse canivete ele ainda estava à frente do tratamento térmico da Buck. Assumiu o assistente dele, ou seja, a qualidade é a mesma, porque os protocolos já estavam estabelecidos. Reconhecido mundialmente como excelente, porém, vejam bem, a fama da Buck pelo tratamento térmico dos aços que ela usa, principalmente 420HC, S30V, 154CM, CPM, sei lá o que, tanto faz, sempre, a não ser os mais novos, o protocolo foi desenvolvido pelo Paul Boss, reconhecidamente como bom. Entretanto, S30V da Lone Wolf é superior ao S30V da Buck. Cabral, como é que você afirma isso? É pela dureza? Não, dureza, eu já falei. Dureza é o fabricante que decide qual dureza ele quer. Eu não afio essa, porque essa eu nunca afiei, tá? Então, já converti o ângulo do fio do Buck para o mesmo desse, terminei o mais fino que eu podia. No entanto, o tratamento térmico e o desbaste de fábrica da Lone Wolf, o fio é mais suave que o da Buck. Então, gente, o que eu quero dizer é que deem menos importância quando vocês ouvirem a retenção de fio do aço tal. Na verdade, você está vendo a retenção de fio, quando testada, do aço tal produzido pela empresa tal. Não significa que todas as lâminas naquele aço vão ter aquele desempenho. E lembrando, um fator que interfere muito, mas muito mesmo, é a geometria. Então, por exemplo, quando você vê teste do Dr. Larry Thomas, ele faz blanks, né, corpos de teste com a geometria mais assemelhada possível. Ele desenha os protocolos de tratamento térmico para otimizar o melhor tratamento térmico. E como eu já falei, qual é o melhor tratamento térmico possível para um dado aço? Aquele tratamento térmico que visa o menor tamanho de grão possível para aquele aço no grão da matriz e, com os corretos protocolos de tratamento térmico, o menor tamanho de grão possível para os carbonetos se aquele aço tiver. Tá? Por quê? Quanto menores os carbonetos, melhor será o desempenho da lâmina, porque menos susceptível a fratura e microdente. Tá? Porém, se você quer, por exemplo, D2, um aço D2, você quer o menor tamanho possível de grão para o aço D2? Se você pensar em termos de resistência da lâmina, sim. Se você pensar em termos de tolerância à abrasão, não. Por quê? Carbonetos maiores resistem melhor à abrasão do que carbonetos menores. Então, um D2 com carboneto de média de 50 microns vai ter um desempenho de resistência à abrasão
Se o tratamento térmico for bem feito... Ah, Cabral, mas você não falou que mira o menor tamanho possível do grão dos carbonetos? Primeiro lugar, menor tamanho possível do grão da matriz, depois dos carbonetos. Mas se você já tem uma matriz com menor tamanho de grão e você quer muita resistência à abrasão, quem fazia isso era Bob Dozier. O D2 dele é famoso pela retenção de fio. Quer dizer, o grão da matriz está legal, está pequeno, mas os carbonetos estão grandes. E ele não fazia tratamento sub-zero, né? Ou nossa, fugiu a palavra, gente. Não fazia tratamento térmico a baixa temperatura em nitrogênio, porque ele queria a austenita retida para aumentar a tolerância à fratura do D2 dele, ainda que isso promovesse uma baixa de 1 a 2 pontos na dureza das lâminas dele. Tá? Então, onde eu quero chegar? Preste mais atenção na companhia que faz o tratamento térmico daquele aço que você está vendo no teste, do que no aço em si. Por quê? O tratamento térmico faz muita diferença. A geometria, então, é uma diferença enorme. Então, gente, a não ser que você veja testes de retenção de fio padronizados, por exemplo, ou mesmo que não sejam padronizados, mas aí os resultados são mais aleatórios, né? Você testando corte de papelão, corda, etc. Os resultados tendem a ser mais espalhados. Mas se o protocolo de tratamento térmico é muito bom e a geometria é uma boa geometria, pelo menos, eles estão tendo muito mais influência no desempenho da retenção de fio do que o aço em si. Tá? Isso normalmente passa despercebido para a maioria das pessoas. Igual eu fiz um comentário há anos atrás, quando a Cold Steel mudou o AUS8 para o XHP. E aí a própria Cold Steel fez vídeo mostrando o desempenho do XHP, que era fenomenal, mais que o dobro do AUS8 e tal. Aí eu só botei uma questão para o amigo que me colocou isso, né? Eu falei assim, a Cold Steel te falou qual a geometria de fio ela usou no AUS8 e no XHP? Não. Você sabe? Não. Como é que você sabe que você está vendo? Exatamente. E estamos contando aqui que o tratamento térmico feito para o XHP era topo de linha igual o tratamento térmico feito para o AUS8. Mas você estava vendo realmente o desempenho do aço ou a geometria geral dos canivetes, já que no novo aço era uma nova versão, era exatamente a mesma e principalmente a geometria de fio era a mesma? Se era a mesma, quem que ela estava favorecendo? O XHP ou a AUS8? Porque o AUS8 aceitaria geometrias de fio bem mais agudas. O XHP teria obrigatoriamente que trabalhar com geometrias de fio mais obtusas. Então, a geometria de fio estava favorecendo quem? Isso é uma resposta que a gente não vai ter nunca, a não ser que alguém de dentro da Cold Steel prove que para esse foi usada uma geometria, para esse outro, ou foi usada a mesma geometria, só que a que foi usada favorecia um aço e não o outro. Normalmente, se você está fazendo um marketing, você vai tender a favorecer o novo aço que você está usando. Cabral, você quer dizer que não há diferença entre o XHP e o AUS8? Não. Há diferença na retenção de fio quando tudo mais é igual. Quando você tem ótimo tratamento térmico para os dois, mesma geometria geral, mesma geometria de fio. Porém, essa geometria de fio favorece o AUS8 ou o XHP? Porque numa geometria mais aguda, a tendência é que o AUS8 equivale ao desempenho do XHP numa geometria mais obtusa. Isso não tem como fugir, gente.
Eu já mostrei isso num vídeo lá atrás com exemplos de papelão macro, né, bem grandes, como que uma geometria mais aguda, ao se desgastar, você tem que desgastar muito mais aço subindo no corpo da lâmina, no caso no corpo do fio, para ter uma mesma espessura que uma geometria mais obtusa quando ela desgasta um pouquinho. Desgastou um pouquinho, vamos dizer, aqui é só um exemplo hipotético, tá? Numa geometria de 20 graus, ela sofreu um pequeno desgaste, ela já está com um ápice, com espessura, vamos dizer, de 3 milímetros. Então ela precisou desgastar para chegar nisso, vamos dizer aí 3 milímetros, não, 3 microns, tá? Vamos dizer que ela teve que desgastar aí 2 microns. Numa geometria mais aguda, para você chegar nessa espessura de 3 microns, você teria que desgastar talvez 6 microns de aço. Isso é mais difícil, gente. É por isso que, otimizando a geometria de fio, você tem maior retenção de fio. É lógico que vai chegar num ponto que, se você afinar demais, esse fio vai colapsar, ele vai virar, ele vai quebrar por falta de suporte. Mas você vai achar um ótimo ali. E normalmente aços que suportam melhores geometrias, ou seja, geometrias mais agudas, tendem a equilibrar a retenção de fio de aços mais modernos, com mais carbetos, com carbetos que têm maior resistência à abrasão, simplesmente porque eles precisam de geometrias mais obtusas para suportarem esse fio que tem muito carbeto, tá? Então, da próxima vez que vocês virem um vídeo de teste de retenção de fio de aço tal, prestem principalmente atenção na companhia que produziu aquela lâmina, na geometria daquela lâmina. Depois virá o aço. Então, não necessariamente nós estamos vendo um teste de retenção de fio do aço X, Y ou Z. Nós estamos vendo a retenção de fio do aço XYZ, produzido pela companhia W, com uma geometria ômega, tá? Então, nós estamos vendo vários fatores ali que não necessariamente estão nos mostrando o desempenho do aço. O desempenho do aço está aparecendo, sim, ali, mas ele, na maioria das vezes, não é o fator determinante, tá? Isso é importante para a gente não cometer esse erro comum que a maioria das pessoas cometem. Ah, eu vi um teste de retenção de fio do aço tal e foi muito bem. Não, nós vimos a lâmina tal, da companhia tal, com aço tal, indo muito bem naquele teste de retenção de fio. Não necessariamente todo aço igual àquele vai ter aquela retenção de fio, tá? Um exemplo que eu já dei é o seguinte, até hoje, tá? Pela minha experiência, pelas lâminas que eu já tive no aço 420, nenhum dos aços atuais 420, nem mesmo os aços 420 da própria Tramontina, não vou nem dizer dos canivetes que são terceirizados para a China. Nas facas produzidas pela Tramontina aqui no Brasil em 420, nenhuma delas tem o mesmo desempenho de qualidade de fio da Amazonas Tramontina da década de 80, com tratamento sub-zero. Como é que eu sei disso? Simples, eu não estou testando retenção de fio, porque as geometrias são diferentes. O tratamento térmico daquela faca era tão bom, mas tão bom, que por melhor que eu faça o mesmo fio numa Tramontina Poliwood churrasqueira minha, que é em 420, e na Amazonas,
terminando na mesma pedra, polindo do mesmo jeito, no mesmo ângulo, o fio da Amazonas sempre, invariavelmente, é muito mais suave do que o da Polywood. Tá? E isso vale assim para cimos da vida. Eu já tive outros canivetes em 420, gente, mas não me lembro do desempenho. O que eu tenho atualmente é cimo e um um laranja, como é que é o nome dele? Um multitool laranja, que é 420 também, tem um bom desempenho, mas não chega perto do desempenho de suavidade da minha Amazonas. Quer dizer que ela vai ter mais retenção de fio? Vai depender da geometria das outras lâminas. Porque se eu pegar, por exemplo, a geometria da Polywood, que é bem mais fininha, é uma faca para churrasco, né? Ela parece muito com uma faca chefe, isso vai interferir positivamente na retenção de fio. Então eu não posso comparar diretamente a minha Amazonas com a minha Polywood. O que eu posso ver é a suavidade do desempenho do fio de uma e de outra ao cortar o mesmo meio. Papel fino, papelão. Você vai sentir isso mais em papel fino, papel cupom, por exemplo. A Amazonas é bem mais suave. Ali, para cortar um papel cupom, eu não estou vendo muito o desempenho da geometria geral. A geometria de fio é a mesma, o aço é a mesma. Então ali eu estou vendo o desempenho basicamente do aço e do tratamento térmico dele. E o tratamento térmico da Amazonas da década de 80 ou era mais cuidadoso, ou era mais estrito, com menores tolerâncias e ainda com o sub-zero, do que os das facas feitas mais recentemente. Minha Polywood deve ter o quê? Uns 15, 20 anos. Né? Simos que eu tenho o quê? Sei lá, 10 anos, 5 anos, não sei. Mas o tratamento térmico dessa Amazonas é superior e bem superior a eles. Por quê? Porque a suavidade do fio ao cortar um papel cupom é bem superior. Isso significa o quê? Se o fio foi feito no mesmo ângulo, acabado do mesmo jeito, o grão da matriz, onde o fio está muito mais suave, que você percebe isso, ele está bem menor. Tá? Então, esse é só para dar um exemplo prático, tá? De como o tratamento térmico faz diferença. Fazer diferença na retenção de fio, eu precisaria testar duas geometrias exatamente iguais, com dois tratamentos térmicos muito bons para qualquer aço. Tá? Aí sim, eu veria qual tratamento térmico está melhor do que qual na retenção de fio. Caso contrário, eu estou vendo o desempenho do aço sim, mas talvez em terceiro lugar. Em segundo lugar, provavelmente vem o tratamento térmico e em primeiro lugar vem a geometria. Tá ok? Então, da próxima vez que virem um teste de retenção de fio de aço tal ou qual, tenham sempre em mente, vocês estão vendo o desempenho de retenção de fio de aço tal ou qual, numa lâmina produzida por tal companhia com tal geometria. Tá? Isso é que é importante saber. Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.